A oralidade está muito presente na escola, sempre presente na escola, nas várias disciplinas, os alunos interagem com o professor, interagem entre si, mas ela é pouco objeto de estudo, né, da escola. Ou ela é objeto de estudo de uma maneira, às vezes equivocada e às vezes muito limitada, né? E a gente está querendo ampliar essa visão sobre o que é oralidade para trazer para a sala de aula, né? Uma visão mais ampla do que vem a ser a oralidade, né? Porque a oralidade muitas vezes se limita a uma percepção da oralidade simplesmente como conversa espontânea, né? Se toma oralidade como algo homogêneo, oralidade igual a conversa espontânea, e aí se pede muito para as crianças, para os adolescentes, converse com o seu colega, né? Bata um papo com o seu colega, mas isso não traz, de fato, o estudo da oralidade para a sala de aula. A oralidade não passa a ser objeto de estudo, né? Outra coisa que se faz muito com a oralidade em sala de aula é a leitura oralizada, né? Se pega um texto, diversos textos de diversos gêneros, né? E se pede para os alunos lerem aquele texto, que é um trabalho importante, assim, não deixa de ser um trabalho importante com a oralidade. Mas a gente precisa ir além disso daí, além da leitura oralizada. E o que a gente está sempre propagando, né, é o investimento no trabalho com os gêneros, né, e no caso aqui, que a gente vai comentar agora, com os gêneros orais, né, trazer os gêneros orais para a sala de aula, né, mas sempre tem uma dificuldade muito grande do professor entender o que de fato é oralidade, né? Perceber, inclusive, essa diversidade de gêneros, né, Mari? Até porque muitas vezes se pensa que a oralidade é o lugar do caos, né? Então não se tem uma clareza do que vem a ser a oralidade. A oralidade é só falar, eu chego, ponho os meninos para conversarem em sala de aula, como você estava dizendo, e isso é oralidade, né? Na verdade, ninguém sabe qual é a natureza do oral, ainda não se discutiu, né, com maior precisão na escola, e aí é a grande questão, porque ela não é tomada como objeto. O máximo que se faz são práticas de oralidade na escola, quer dizer, conversem com os colegas, discuta, agora façam um debate, mas sem refletir sobre a realidade do oral que está ali inserido. Não é? Eu acho que é um pouco aí quando entra a questão dos critérios. Quais são os critérios de análise do oral, né, Cris? E aí a gente tem 3 grandes critérios de oralidade. São os linguísticos, os paralinguísticos e os extralinguísticos, né? Os linguísticos é todo o verbal que é produzido, né? E tudo que vem junto com esse verbal para além, né, da informação. Por exemplo, os marcadores, vocês estão percebendo que eu, ao longo da minha fala, estou usando muito né, então, Cris, quer dizer, esses marcadores, né, então, são marcadores conversacionais. Eles mantêm, não é, a estratégia interativa com o interlocutor. Eles contribuem para que a conversa se mantenha num determinado ritmo, né, que haja essa fluência da interação, né? Então eles são muito, muito importantes do ponto de vista interacional. É interessante que as crianças percebam isso, que os adolescentes percebam, que o professor traga para a sala de aula essa explicação da importância dos marcadores. Ele traz para a sala de aula um debate, né, uma mesa redonda, né? Ele grava essa mesa redonda de um programa televisivo qualquer e traz para a sala de aula. É esperado que tenha a presença dos marcadores, né? Alguém interrompe a fala de alguém, sobrepõe a fala de alguém, né? Já um pronunciamento presidencial também na televisão vai ser muito mais formal. Há outros critérios também, como os paralinguísticos, né? E aí eles são um pouquinho mais sofisticados, eu acho, né? Para o professor perceber, porque estão mais no nível da paralinguagem. O que é a paralinguagem? É justamente a entonação, não é? A maneira, por exemplo, se eu estou dando uma aula, eu tendo a falar mais pausadamente para o meu aluno me entender. Agora mesmo que estamos numa situação de um vídeo para um projeto educativo, então nós tendemos a evitar, não é, certas sobreposições de vozes, falar numa cadência mais lenta para garantir a inteligibilidade. Se repetir, né? Se parafrasear. Exato. Né? E tudo isso tem a ver com a situação comunicativa, né? Que é o terceiro grupo de critérios para analisar a oralidade. Quer dizer, a gente já tinha falado dos critérios linguísticos, né? Esses marcadores linguísticos, esses paralinguísticos que vem o gestual, né? O corporal e tudo, e essa coisa da situação comunicativa, né? Como a gente está no vídeo que tem intenção didática, pedagógica, essa situação comunicativa vai condicionar a textualidade, a maneira como a gente está falando, né? Como a gente está se retomando. Isso tudo tem a ver com o nosso objetivo
ao falar. E garante a continuidade do fluxo de fala, porque, por exemplo, uma fala sem hesitação, uma fala sem truncamento, ela não flui, não é? Por exemplo, vocês podem até pensar que esse texto aqui está sendo memorizado, mas não é, ele está surgindo no fluxo da fala. Então, a gente tem sobreposição, a gente tem hesitação, a gente tem a gestualidade que acompanha o desenrolar da construção. A gente tem autocorreções, Isso. né? Isso tem a ver, por ser uma conversa espontânea, né? E as repetições têm a ver com os objetivos educativos, né? Então, o que é interessante trazer para a sala de aula é a observação, o olhar do professor observando isso, chamando também a atenção do aluno para observar isso, que essas coisas estão todas entrelaçadas. Né? E na escola, na verdade, a gente tem várias situações que propiciam um olhar mais atento para essa oralidade, por exemplo, em gêneros como seminários, exposição de trabalhos, não é uma aula que o professor quer que o aluno dê sobre um determinado assunto. Né? Tudo isso são situações que são situações formais, que vão exigir um funcionamento oral que é um pouco diverso da conversa espontânea. Né? E por tudo isso, eu acho que talvez a gente possa, né, finalizar dizendo que por tudo isso assim, é importante trazer a oralidade para a sala de aula, porque a oralidade é algo extremamente importante nos jogos interativos, das práticas sociais. Quer dizer, a gente está interagindo o tempo inteiro com o outro, né, muitas vezes através da fala em diversos gêneros, né? E isso daí tem que entrar na sala de aula para a gente perceber as estratégias comunicativas nas interações verbais, nos jogos interativos. E que são estratégias organizadas, né? Não há desorganização na oralidade. Na verdade, não há um modelo estabelecido, né? O trabalho com gênero ele pode aparecer em atividades esporádicas, em sequências didáticas de curto prazo ou em projetos que demandem um prazo maior de trabalho. O necessário e o importante é a gente ter em conta que é preciso, antes de mais nada, planejar. Lembra? A questão do planejamento é fundamental, né? Primeiro, a gente precisa estabelecer claramente quais são os objetivos a serem alcançados, né, no trabalho com gêneros. Então, a gente vai poder ver agora alguns exemplos de trabalhos de professores, né, que tentam estabelecer esse trabalho com gênero a partir de um planejamento, né, e objetivando levar em conta os aspectos tratados até então. Primeiro, eu trouxe o texto O Estranho Procedimento de Dona Dolores, que foi para introduzir o assunto, que ele não poderia aparecer do nada, né? Depois que nós fizemos a leitura e os meninos perceberam que ela tinha um procedimento estranho, porque ela falava muito anúncio publicitário o tempo todo, eu sugeri que nós procurássemos anúncios em revistas e jornais, porque nós não poderíamos fazer isso com a televisão nem com o rádio por conta do espaço, do tempo. E eles pesquisaram em revistas e jornais, depois recortaram. Cada um procurou identificar no anúncio que encontrou o produto, todas as características do anúncio. Depois eu pedi para que cada um falasse na aula e aí cada aluno foi contribuindo. Quando alguém esquecia de dar alguma informação importante para o anunciante, eles intervinham, então eles conversavam e foi muito enriquecedor. Nós vimos muitos anúncios, muitos, passamos assim umas 3 aulas somente analisando os anúncios que eles encontraram. Depois, quando eu percebi que eles estavam mais firmes, eu escolhi um anúncio, que foi esse que vocês viram hoje, que é o do papel report, e aí a gente resolveu analisar por conta da linguagem, a estrutura, e aí nós sistematizamos o conhecimento, porque até então tudo era feito oralmente. Eles não escreviam absolutamente nada, só na oralidade. E esse não, e esse eles escreveram para a gente poder ter algo assim sistemático mesmo sobre o anúncio. Depois que eles descobriram algumas faces e interfaces do anúncio que eu trouxe para análise, eu senti que eles já estavam prontos para produzir o seu próprio anúncio. Então, eu sugeri dois produtos para serem anunciados. Falei que há uma diferença do anúncio que procura vender e o anúncio que procura divulgar, e que a gente ia se deter nesse que procura divulgar, e eles fizeram. Bom, minha gente, vocês lembram o texto O Estranho Procedimento de Dona Dolores, que nós lemos aqui, não lembram? De Luiz Fernando Veríssimo. Nesse texto, o que era que acontecia com Dona Dolores? Ela estava sempre fazendo comercial. Sempre fazendo. Falando sozinha. Então, ela falou durante o texto inteiro de vários produtos. Vocês lembram dos produtos que ela anunciava? Quem é que pode me dizer algum produto que ela anunciou? Creme de
pra pele. Creme pra pele. Desodorante. Vai na arroz. Não lembro. Arroz. Gelatina. Óleo. Muito bem, foram vários produtos. Então, a gente pode perceber que Dona Dolores, ela ficou exposta durante muito tempo a vários anúncios, não foi isso? E eu queria saber de vocês o seguinte: anúncios publicitários são textos que a gente vê sempre no nosso dia a dia ou são textos que a gente assim nunca vê de vez em quando? Sempre no dia a dia. É isso? Muito bem. Onde é que a gente pode encontrar esse tipo de anúncio? Quais são os veículos? Onde é que a gente encontra? Como é que esses anúncios chegam até a gente no dia a dia? Quem é que poderia me dizer? Carro de som. Vamos cada um. Carro de som. O que mais? Televisão. No jornal. Em revistas. Em outdoor também passa? Outdoor. Muito bem, muito bem. Nós vamos, na aula de hoje, fazer o seguinte: nós não vamos ficar feito Dona Dolores falando sobre os vários anúncios, mas se nós puxarmos pela memória, a gente pode identificar vários anúncios que ficaram na nossa mente, não pode? Inclusive os seus slogans, não é isso? Quem é que lembra, por exemplo, o slogan da TIM? Quem é que lembra? Viver sem fronteiras. Muito bem. Quem é que lembra o da Brilux? Brilux? Tá limpo. Brilux. Muito bem. E a gente tem vários slogans que ficam na nossa mente. Por quê? Como a gente vê muito anúncio, a gente consegue aprender, decorar muita coisa e a gente termina falando algumas vezes, como fez Dona Dolores, não é isso? Nós vamos fazer o seguinte: agora nós vamos nos juntar em alguns grupos aqui na sala, não ainda, mas nós vamos procurar em jornais e revistas alguns anúncios para a gente fazer uma análise. Vamos ver se é fácil ou difícil? Como é que Cristiane faz isso? Ela não sistematiza de antemão com os alunos, quer dizer, ela cria a situação de leitura, né? Nessa situação, os alunos se debruçam sobre o texto, né, procurando fazer essa relação, estabelecer em que medida aqueles elementos da situação de produção levam a que o gênero seja produzido desta ou daquela forma. O grupo ali de Dona Maria Rodrigues selecionou esse anúncio. Vejam, vamos ver aqui todos. Tome um chamito e mate a charada do gênio. Aí tem aqui o chamito, que é esse produto aqui que todo mundo conhece, não é isso? Então, qual é o produto anunciado por esse anúncio? Chamito. Para que público esse anúncio se destina, geralmente? Para crianças, muito bem. As crianças, vocês acham que essa linguagem que ele utilizou nesse anúncio foi adequada para criança? Foi. Geralmente, um anúncio para criança tem poucas cores, muitas cores? Muitas cores, porque chama atenção, não é? Que outro personagem aqui desse anúncio poderia chamar a atenção da criança? O gênio. A figura, muito bem, que é o gênio, está personificado pelo gênio. Eles tiraram esse anúncio da revista Kids, não foi? Kid Mais? Muito bem, então foi nessa revista Kid Mais, que é uma revista destinada a público infantil, que eles encontraram esse anúncio. Muito bem, essa equipe aqui achou que anúncio? Muito bem, olhem aqui. Seu cabelo merece um lugar ao sol. Qual é o produto anunciado aqui? Seda. Seda é o quê? Shampoo, condicionador, muito bem. Creme. Para que tipo de público? Para mulheres. Geralmente mulher que gosta de cuidar do cabelo, né, minha gente? E até a foto, vejam, que mostra duas mocinhas ao sol, lindas, maravilhosas, um corpo bonito, não é isso? Muito colorido, né? A linguagem aqui é adequada para esse tipo de público? Muito bem.